Alô galera, passando aqui para mais um pequeno vídeo em defesa da fé católica. Não é verdade? Tudo bem com vocês? A gente vamos fazer um pequeno ensinamento sobre a nossa fé, né? Que tem que ser proclamada, tem que ser gritada em cima dos telhados, como fala o Evangelho, não é verdade? Agradeço aqui as curtidas do último vídeo. Assim sempre aparece, minha gente. Oh, Senhor, eu faço vídeos para católicos, como fala o Fábio, para católicos. Sempre aparece algum protestante botando algum comentário. Muitas vezes os comentários deles são bons. Ajuda a gente a fazer vídeos, dar conteúdo, né? Para nossos vídeos, para a gente fazer outros vídeos que possa tirar as dúvidas, né? De alguns. Mas tem uns que começam a colocar aquelas mesmas coisas. Oh, Êxodo 20, por isso que eu coloco logo a imagem do Padre Pio aqui. Ela vai, Êxodo 20. Aí não sei o que, ó, meus irmãos, pelo amor do guarda, como fala. A gente que faz apologética, a gente lê Bíblia, minha gente. A gente lê Bíblia, a gente sabe como refutar essas coisas. Não mande mais isso, não. Agora, quando você que é protestante tiver uma dúvida e quiser sarnar essa dúvida, nos comentários dos meus vídeos, mande suas dúvidas, mande suas perguntas. Mas não fique mandando Êxodo 20 não. Porque lá na frente já tem Êxodo 25, 18, que já cala que já quebra a sua argumentação. Não mande Salmo 115 não, porque já tem Números 21, versículo 6. A gente já pula para Ezequiel 41, capítulo 41, versículo 16 ao 19. Que acaba com esse negócio de imagem, né? Chega a ser chato, mas o cara tem que suportar, né? Mas se tiver dúvida, algum irmão protestante, eu tenho o maior prazer. E se eu souber, eu tiro suas dúvidas. Se eu não souber, eu pergunto a quem sabe mais do que eu, a quem entende um pouquinho a mais do que eu, no assunto que aparecer. E eu garanto que eu faço um vídeo tirando a dúvida de qualquer um. Dos nossos irmãos católicos que estão aí, podem mandar nos comentários que eu também tiro a dúvida, né? Se eu não souber, eu vou caçar outra pessoa que sabe mais do que eu. Eu tenho pessoas que eu estudo, que são meus professores, como o Fábio Pentecoste, temos Daniel Silveira, tem pessoas lá em cima, né? Que sabem muito de apologética, que podem nos ensinar, né? Se eu não souber, e se eu souber, também faço da mesma maneira, passo para vocês de uma maneira que vocês assimilem, não é verdade? Hoje a gente eu não sei que eu vou conseguir postar esse vídeo hoje, mas hoje é o dia de Santo Ambrósio, aquele mesmo que falou aquela frase bem linda para Santo Agostinho. Santo Agostinho chegou com toda a sua arrogância, caçando aquele Cristo que ele queria, estava buscando nas coisas, e Santo Ambrósio fala para ele fala que estava caçando a verdade. E Santo Ambrósio fala essa frase maravilhosa: a verdade a gente não procura, ela é quem procura a gente. Por isso hoje a verdade pode procurar cada um de vocês que assistir esse vídeo, não é verdade? Vamos à luta. Hoje eu vou começar falando das 3 virtudes teologais para a santidade, né? Lá na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. São Paulo fala: atualmente permanecem essas 3: a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e a caridade, né? Por que eu estou falando isso? Para a gente servir ao Senhor, a gente tem que servir e saber servir, não é verdade? A gente tem 3 maneiras de louvar, de adorar o nosso Senhor, né? A gente pode encontrar o louvor, tem assim, eu estou colocando 3 maneiras para a gente demonstrar essa fé, essa esperança e essa caridade, né? Em vida, para que quando morrer recebamos o prêmio, né? O louvor, que é algo que é uma adoração, é algo que vem, né? O louvor, estou falando aqui o louvor, adoração. É um reconhecimento às prerrogativas do outro. É o reconhecimento de Deus, se faz pela adoração, confessando que Ele é o Ser Supremo. Este louvor que eu estou falando aqui. Como a gente encontra esse louvor? A gente começa meditando com essa pequena apologética lá no capítulo 22 de São Lucas, versículo 19, na Santa Ceia. Ali Jesus coloca
se coloca para ser adorado, né? A gente coloca no capítulo 6 de São João, versículo 51, Jesus falou, sou o pão vivo que desceu do céu. Ali ele nos coloca para ser adorado. Lá em João, capítulo 6, versículo 55, ele fala, com efeito, a minha carne é verdadeira comida e o meu corpo é verdadeira bebida. A gente temos a reverência. O que é reverência, minha gente? Reverenciemos a Deus quando mantivermos diante dele uma atitude respeitosa no lugar sagrado, no culto ou na oração, em todos os atos religiosos, até em nossa vida ordinária, devemos conservá-los em sua esperança, em sua presença, perdão. Aquele terço, aquela romaria, aquilo é uma reverência a Deus, nosso Senhor. Aonde nós encontramos na Bíblia essa reverência? Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Davi, dançando diante da arca da aliança, estava reverenciando o nosso Deus na presença daquela belíssima arca da aliança, né? Que hoje é a Santíssima Virgem, Novo Testamento, né? Mas naquele momento, Davi estava reverenciando, não é verdade? E temos também o servir a Deus, né? A vontade divina nos manifesta pela lei natural, pela lei positiva do decálogo, pelos deveres de nosso estado, pelas disposições da divina providência nas várias circunstâncias da vida, como a pobreza, ou a riqueza, a honra ou a humilhação, a prosperidade ou a adversidade, saúde ou enfermidade. Essa palavra servir é muito complicado, né? A gente encontra a pessoa perfeita que serviu o Senhor, uma perfeição gigantesca, uma perfeição, pode-se dizer assim, infinitamente grande, a Virgem Maria, quando ela se propõe dizer a escrava do Senhor, capítulo 1 de São Lucas, versículo 38, depois da anunciação do anjo. E como é que a gente serve nas coisas ordinárias? Ela já foi, no Lucas 1, 39, servir a sua prima Santa Isabel. O servir é muito duro. Certa vez eu perguntei na minha comunidade qual era dessas 3 virtudes aqui, qual era a mais fácil. Todo mundo colocou o servir, sendo que o servir, elas 3 se complementam, mas o servir dá muito mais trabalho, né? Porque no tempo que a gente está hoje, para a gente receber Jesus na Santa Eucaristia, de fato, o que o povo pensa hoje é muito complicado, né? Porque muita gente deve afastar da Santa Eucaristia. Reverenciá-lo, uma grande parte vai. Servi-lo na vida, nas coisas ordinárias da vida é muito difícil, mas a gente temos que batalhar pela a Santa Eucaristia. Os 3 se complementam. Santo Inácio de Loyola fala que o mais difícil na época dele era servir. Por que servir? Porque louvá-lo em adoração, ou reverenciá-lo naquela época entre 1500 até 1520 e alguma coisa, Santo Inácio de Loyola, antes da sua convenção, aos 20, 21, 22, 23 anos, ele servia, ele louvava da maneira dele e reverenciava, mas não servia com a sua vida, com as suas atitudes, né? Hoje é o contrário, hoje a gente vê as pessoas falam que servir, que louvar é difícil, por quê? Porque estão longe da Eucaristia. Naquele tempo, Santo Inácio fala, quero servir, porque de fato ele sabia o que ele fazia, né? Hoje a gente vê, minha gente, essa questão da teologia da libertação dentro da igreja. Por que eu falei tudo isso? Porque hoje, quando a gente temos que servi-lo bem, reverenciá-lo bem para adorá-lo. Na verdade, hoje a teologia da libertação está trazendo aberrações para dentro da Santa Igreja. Eu tenho um amigo meu que nas suas viagens para São Paulo há um tempo atrás, parou em Aparecida, no grande santuário que reverencia a Virgem Mãe de Deus, né? Lá ela é reverenciada, ela é considerada por todos nós católicos como a nossa mãe, né? E lá ele disse que a comunhão era dada de toda maneira. Eu fui explicar para ele como é que se dá a comunhão hoje. Ele falou, oxe, e a lei de Deus mudou, foi? Como é que a gente... Lá em Aparecida não tinha isso, não. Oh, ele acredita que a lei mudou, porque hoje a gente tem essa questão de confissão, para comunhão, como deve seguir um bom cristão católico, não é verdade? Mas lá não, lá ele encontrou essa brecha algum tempo atrás. Hoje deve ser muito pior, né? Pelas situações. Por isso que a gente temos que, cada um de nós temos que zelar pela nossa mãe igreja.
buscar forças na Eucaristia, servi-lo nos encontros, né? Nos encontros que temos no Santo Terço, na pregação da palavra, quando estamos servindo ao Senhor de alguma maneira, quando estamos escutando e colocarmos em prática na nossa vida, né? Que é tão difícil pela nossa fraqueza, mas que com Cristo a gente caminha, não é verdade? Pois fiquem com Deus. Eu coloquei isso tudo aqui para mostrar a vocês que, minha gente, nós para adorar o nosso Senhor bem, chegar no altar pronto, a gente temos que servi-lo, reverenciá-lo, estar pronto para adorá-lo. Não ir de qualquer jeito, né? Como a teologia da libertação tanto coloca, né? Para todos. Pois fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos. Analisem esses textos para entender que de fato ali na mesa está Cristo, para servi-lo, para reverenciá-lo nos encontros das comunidades e para adorá-lo, né? Para servir, reverenciar e adorar no altar. Pois fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E como eu falei, eu faço vídeos para católicos. Se algum irmão protestante tiver dúvida, quiser fazer perguntas legais, bem, se for para vir com um negócio desse, duvido, misericórdia, eu vou começar a bloquear bloquear esses comentários. Que misericórdia. A gente que lê Bíblia, a gente que estuda apologética, meu Deus do céu, acho que aguenta. Quando faz uma pergunta dessa, esquece que a gente deve estudar as escrituras frequentemente para não falar aqui, para não falar besteira, não é verdade? Pois fiquem todos com Deus, que a Virgem Maria, Nossa Senhora da Cabeça e São Pio de Pietrelcina interceda por todos nós. Amém?